E o título que eu denominei da nossa reflexão essa noite no sermão, que vão cobrir os versos 7 e o verso 17. Hoje nós iremos fazer assim. Nós vamos ver o verso 17 e o verso 17 da Epístola aos Hebreus, do capítulo 13, porque falam da mesma categoria. É um conselho que fala da mesma categoria. E o tema que eu escolhi para tratar com os irmãos, eu chamei de pastor para ovelhas. De pastor para ovelhas. Então vamos, irmãos, nos pôr de pé para lermos a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 13, verso 7. Aí depois a gente vai ler o verso 17. A exposição vai ser dentro desses dois versos. Na próxima oportunidade, nós iremos tratar o verso 8 em diante. Eu imaginava que hoje fosse o penúltimo sermão do livro de Hebreus. Mas quando eu comecei a estudar essa perícope aqui, e eu cheguei neste verso, é um novo parágrafo, eu entendi que a gente precisava dar uma atenção maior a esse tema aqui. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus. E considerando atentamente a vida, o fim da vida deles, imite-os a fé que tiveram. Obedecei aos vossos guias e sedes submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não proveita a vós outros. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Essa noite, Senhor, rogamos a Ti mais uma vez, como das demais vezes que aqui chegamos para considerar a Tua palavra, pedimos ao Senhor que o Espírito Santo seja o líder, o guia, o pregador dessa noite, que Ele seja o mensageiro e leve a Tua palavra a cada coração, a cada ovelha que está aqui, a cada irmão que veio esta noite. Eu peço ao Senhor que o Teu Santo Espírito se mova em nosso meio, me capacite, me dê clareza para expressar a Tua palavra com fidelidade. E no final, meu Deus, possamos sair daqui edificados e honrando o Teu santo nome, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Aqui no verso 7, o autor sagrado ele vai dirigir um conselho que é inspirado por Deus. Ele não está aqui no meio dessa comunidade presente. Então não é uma coisa que ele está falando para se autopromover. Ele não está aqui. Ele endereçou esta carta aos irmãos perseguidos, aos irmãos enfraquecidos na fé. Então ele não tem nenhuma intenção aqui de se autopromover. Mas ele precisa aconselhar os seus irmãos. Então, é um escrito inspirado, nós sabemos. E está relacionado diretamente, este conselho, ao trato que se deve exercer para com os líderes espirituais. A relação santa, sadia, que deve existir tanto do pastor para com o seu rebanho, e tanto do rebanho para com o seu pastor. E ele vai começar dizendo, irmãos, no verso 7, põe os olhinhos aí no texto. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam ou pregaram a palavra de Deus. Nesta sentença, irmãos, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram, aqueles que pregam a palavra de Deus. Essa expressão aqui, essa sentença já de cara, deixa para nós, leitores, uma grande distinção
Está aqui em letras muito claras. O autor está se referindo a homens verdadeiramente consagrados a Deus. Ele não está fazendo menção aqui de falsos mestres. Lembrem que o contexto aqui é de uma efervescência de muitos falsos mestres no meio do povo de Deus ali, onde esta carta chegou. Mas ele não está se referindo aos falsos mestres, falsos pregadores, que propagam heresias, que são como encantadores de serpentes, que destilam seus discursos falaciosos, eivados de filosofias humana e meramente retórica, para ludibriarem sua audiência. Não, meus irmãos, não é esta a categoria de homens desprezíveis que o autor está ocupado a falar aqui, ou que ele está se ocupando a falar aqui. Ele está se referindo a homens de Deus de verdade, que pregam a pura e simples, no entanto, poderosa palavra de Deus. Aquele que alimenta o rebanho com a verdade. Não aqueles que são charlatões da fé. Aqueles que se arrogam para si com pseudos títulos, como apóstolos, os apóstolos da modernidade, os profetas da modernidade, os bispos da modernidade. E mesmo aqueles que se arrogam como pastores, quando na verdade eles são ministros do engano, não há verdade no seu discurso e na sua pregação. Esses enganadores estavam causando muito prejuízos aos irmãos ali do primeiro século, como também no nosso tempo. Eles continuam, nesta presente era, causando muitos prejuízos ao cristianismo, à era cristã que nós vivemos, irmãos. Mas vale salientar aqui que igrejas bíblicas e sérias, que preservam o valor pela pregação da palavra de Deus e do santo evangelho, elas jamais darão os seus púlpitos para esses falsos ministros. A categoria da qual o autor sagrado está falando aqui são de pastores e líderes espirituais, que tratam com zelo, com todo zelo, a palavra da verdade. São estes que, com todo esmero, com todo trabalho, se esforçam, se fatigam, examinando acuradamente os textos bíblicos, muitas vezes perdendo noites, debruçando-se sobre as Escrituras, lendo muitos livros, muitos comentários, fritando os neurônios para entender o texto da palavra de Deus e poder comentar com os irmãos, explicar o texto e aplicar o texto ao coração da igreja. Para olhar para textos como os de Paulo, como de Pedro, como de João, como de Judas, este próprio texto aqui de Hebreus, que é muito complexo, mas é tão majestoso, tão glorioso e que requer muita dedicação para expô-lo. Assim como também os demais escritos do Velho Testamento, os demais autores veterotestamentários, é necessário muito esforço, tremendo esforço para percorrer a palavra de Deus até que cheguemos a uma genuidade palatável para o povo de Deus. Com toda a clareza, com toda a transparência possível, com toda a fidelidade sobre aquilo que Deus quer falar com o seu povo e não aquilo que o povo quer ouvir. Esse esmero, esse esforço, muitas vezes, irmãos, faz com que nós padecemos muito. Mas, irmãos, embora seja árduo, embora seja difícil, é assim que deve ser. Aquele que prega a palavra de Deus tem que estar convencido que é assim que deve ser. Não se encara um texto bíblico de qualquer forma.
Não se traz uma mensagem para o povo de Deus, o rebanho de Deus, de qualquer maneira. É necessário muito esforço, suor, desconforto muitas vezes, é confronto pessoal, são lágrimas para poder preparar o alimento. Esse é o caminho que sempre os grandes homens de Deus do passado percorreram, sempre os grandes homens da fé que pregaram a palavra de Deus, sempre percorreram este mesmo caminho. Então, todos nós que pregamos a palavra de Deus, devemos seguir humildemente este mesmo veio que os grandes fizeram no passado. Se queremos entregar com fidelidade a palavra de Deus. Irmãos, essa expressão aqui que nós vemos, a palavra guias, que você constata comigo aí no verso 7, ela se aplica aos líderes espirituais que conduzem o povo de Deus por meio da influência dos conselhos que emanam a palavra de Deus. É isso que significa guias aqui no texto. Eles estão aconselhando, eles estão influenciando, eles estão ensinando o povo pela palavra de Deus. O autor está dizendo que estes homens aqui, os guias, eles estão profundamente comprometidos, estritamente engajados com a verdade. Irmãos, nós não ficamos em paz até que a mensagem que vai ser pregada fique pronta. Nós sofremos, é como se fosse um parto. E nós não descansamos até que ela fique pronta. Nós somos escravos da palavra de Deus. E aquele que prega a palavra de Deus são escravos da verdade. Esses homens estão comprometidos em pregar somente a palavra de Deus. Por quê? Porque é tão somente a palavra de Deus chegando ao ouvido da audiência que vai causar o quê? A verdadeira transformação que ela precisa. Que vai causar a profunda salvação, a profunda cura, a verdadeira libertação que eles procuram, que a audiência procura. Quando pregamos o Evangelho, quando falamos de Jesus Cristo, é exatamente isso que acontece. O Senhor quebra cadeias, o Senhor salva pecadores. Quando a pregação do Evangelho chega ao ouvido daquele homem, daquela mulher, daquele jovem carente que precisava da verdade de Deus. Então, quando pregamos o Evangelho, comprometidos com a verdade, o Senhor está fazendo isso, está transformando, salvando, curando, libertando homens, mulheres, jovens. Isso quando é exposto com fidelidade à palavra de Deus. Quando pregamos a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, alimentamos, nutrimos o povo do Senhor. O nosso compromisso é preparar a dieta semanalmente e para entregar ao rebanho nas quarta-feiras, nos cultos de oração, nos domingos pela manhã, pela noite e outras reuniões semanais que acontecem. Nós nos dedicamos com muito empenho para entregar um alimento fresco e não uma comida requentada qualquer, não uma quentinha amassada, mas a palavra fresca, sendo substancial para poder ser o alimento balanceado que o rebanho precisa para que este continue forte e continue se multiplicando para a glória de Deus. Mas o autor aqui, no início do verso, faz um pedido especial aos irmãos. Pedido este que deve ecoar hoje aqui. Ecoa na nossa era e deve ecoar hoje aqui em nossa igreja. Este é o pedido: lembrai-vos dos vossos guias. E onde é que estes guias são lembrados? Em que ocasião os pastores e líderes espirituais devem ser lembrados, irmãos? Na oração. O rebanho precisa orar pelos seus guias. Lembrai-vos dos vossos guias. A igreja precisa orar constantemente pelo seu pastor e por todos aqueles
que mesmo não possuindo o título de pastor, ocupam esta tribuna para instruir o povo de Deus com as verdades contidas na palavra do Senhor. Estes homens que pregam a palavra de Deus, e eu não vou nomeá-los aqui, que estão aqui em nosso meio, para que eu não esqueça de um e outro, mas vocês sabem muito bem, irmãos que vêm aqui e me substituem muito bem, esses homens precisam receber oração. Nós que pregamos a palavra de Deus, precisamos e necessitamos ser sustentados pelas orações daqueles que nos ouvem. É isso que o autor está comunicando aos seus irmãos. Vocês que ouvem a palavra pregada, a palavra da verdade, orem por aqueles que estão te alimentando. E se tratando mais especificamente da figura do líder espiritual da igreja ou de uma igreja, pastores precisam de oração. Geralmente, meus irmãos, pastores piedosos sofrem muitas críticas. E, em contraste a estas críticas, são vítimas de muito poucas orações. É verdade isso que eu estou dizendo, e a realidade é pior. Muitas vezes, essa triste realidade encontra-se dentro do próprio redil do pastor. As ovelhas que mais criticam e menos oram, que mais perseguem do que oram, que mais parecem bodes do que ovelhas propriamente dito. Eu sei, meus irmãos, que se apenas estiver um cristão em uma igreja, um cristão fiel, orando fervorosamente ao Senhor pelo seu pastor, certamente Deus o ouvirá. E segundo a sua vontade, responderá a intercessão e a oração deste servo fiel. Mas esta verdade, não deve ser um subterfúgio para a igreja. Não deve ser uma forma de eximir o rebanho de orar pelos seus pastores. O rebanho precisa orar pelaquele que prepara o alimento. Porque, irmãos, aquele que é guia e que está se dedicando, ele está, por meio da palavra de Deus, levando o rebanho às águas cristalinas, para que a alma do rebanho seja refrigerada. Ele está levando o rebanho aos pastos verdejantes, para que o rebanho possa se alimentar. E ele faz isso usando a palavra de Deus. Ele não faz isso usando vãs filosofias, carisma, sorriso aberto. Ele não faz isso falando e massageando o ego de ninguém. Ele faz isso por meio da verdade pregada da palavra de Deus. Por isso ele precisa de muita oração, para que ele continue sendo fiel na pregação da verdade de Deus. E por que pastores também precisam de muita oração? Eles precisam de oração para que continuem sendo fiéis à pregação autêntica da palavra de Deus. Mas eles precisam de muita oração, por quê? Porque pastores também sangram. Pastores sofrem perseguições, pastores ficam deprimidos, pastores adoecem fisicamente, também sofrem limites financeiros. Tem pastores que sofrem porque não recebem suficientemente aquilo que eles precisam para se manterem a sua casa, e sofrem muitos entraves financeiros. Alguns têm sérios problemas e desafios familiares, como doenças de filhos, como dificuldades de filhos incrédulos. Tende a administrar dificuldades de relacionamento. Eles sofrem quando uma família da igreja está indo de mal a pior, está com dificuldades, o pastor sofre também junto. Quando um casamento na igreja está indo em uma situação para colapso, o pastor sofre também, porque ele tem que ir lá intervir, e ele sofre com aquilo. Ele sofre muitas vezes quando um membro da igreja falece.
nós choramos também, nós sentimos a dor daquele familiar. Muitos são também perseguidos por meio de oposição dentro da própria igreja. São muitos perseguidos por uma diretoria carnal. Tem igrejas que têm diáconos carnais e que perseguem os pastores. Estas coisas, irmãos, que eu estou aqui pontuando, somatizadas, adoecem juntamente o pastor com a sua família. Muitos acabam adquirindo transtornos de ansiedade, chegam a ter esgotamento físico, como síndrome de burnout. Isso acontece com pastores. Teve uma época que nós vimos muitos pastores tirando a própria vida. E assim, em muitos casos, pastores acabam abandonando o ministério da palavra. Eu conheço pessoalmente alguns pastores tão feridos que não querem mais o ministério nem pintado de ouro. É verdade, e eu oro sempre que eu os revejo, peço a Deus que lhes restaure a alegria, cure suas feridas e tire aqueles traumas e aquelas marcas terríveis das más experiências que eles tiveram em alguns ministérios. Deus fará segundo a sua vontade. Mas, no entanto, irmãos, no tocante aos seus filhos, o que eu percebo, o que nós vemos e sabemos, evidentemente, quando se trata dos rapazes, eles crescem sem cogitar a mínima possibilidade de seguirem a carreira do seu pai. Por quê, meus irmãos? Isso também às vezes acontece com as moças, mas eu estou me referindo aqui justamente aos rapazes porque nós reconhecemos que o ministério pastoral é para homens. E muitos deles não querem porque viram na ambiência da igreja o seu pai sofrer muito, a sua mãe sofrer muito, e eles mesmos sofreram muitas perseguições. Muitos filhos de pastores não querem um ministério, não porque não olham para a vida do seu pai e veem falta de relacionamento com sua mãe, e veem falta de piedade da vida daquele homem, ou veem naquele homem uma indisposição por ensinar-lhes a palavra de Deus. Muito pelo contrário, os filhos veem muito bem tudo isso reunido na vida daquele pai, mas não querem o ministério porque não querem ser mais um, com alguma síndrome, com alguma doença emocional, e eles dizem, eu quero ser qualquer coisa menos pastor. Isso é triste, irmãos. E isso já é uma realidade nos seminários. Muitos seminários se fecharam porque não tem estudantes. Muitas igrejas não preparam mais novos pastores porque no meio do rebanho de muitas igrejas que passaram por muitas experiências negativas com pastores e na ambiência do rebanho, essas pessoas que estavam ali observando perderam a chama e o prazer e a paixão pelo ministério da palavra. E querem fazer qualquer coisa, querem até ajudar na igreja, menos se colocarem como pastores. Meus irmãos, no âmbito geral, eu posso testemunhar. Eu louvo a Deus por esta igreja. Eu louvo a Deus pela diretoria dessa igreja. Eu louvo a Deus pelos diáconos desta igreja. E por todos vocês, irmãos. Eu louvo ao Senhor, nosso Deus, pela forma como vocês me acolheram. Pela forma como vocês acolheram a mim e toda a minha família. Eu louvo a Deus pelo amor que vocês têm demonstrado a mim e as constantes orações que vocês têm feito a mim. Eu tenho sido alvo com minha família do amor que vocês têm demonstrado. Eu tenho visto isso em vários momentos da minha vida. E preciso testemunhar isso publicamente para vocês com um coração muito grato em Jesus. Vocês têm cuidado muito bem de mim e não têm deixado nada faltar. Eu tenho visto meus filhos sendo amados, a minha esposa sendo muito bem-quista, e o carinho e o amor de vocês. Isso é a bênção de Deus no nosso meio, irmãos. Eu sou muito feliz e agradeço ao Senhor, publicamente aqui neste sermão, a vocês, os membros desta igreja, aos oficiais desta casa, à diretoria desta igreja, e peço que vocês continuem fazendo isso, não por causa de mim, mas porque é o dever bíblico. Porque eu posso passar, e outro pastor pode chegar, e vocês vão ter que continuar fazendo isso. Isso é honrar a Deus. Mas
Infelizmente, não é esta a realidade em todas as igrejas. Enquanto eu estou louvando a Deus aqui, outros estão chorando. Outros irmãos não estão nem querendo subir ao púlpito, de grande tristeza. Que o Senhor tenha misericórdia desses nossos irmãos e dessas igrejas também. O que mais os pastores precisam, e gravem muito bem isso, não são os mimos, não são os presentes, não são salários exorbitantes. Eles não dependem dessas coisas. Nós não dependemos dessas coisas. Essas coisas podem até chegar, guardadas as suas proporções. Tudo para não levá-lo ou levar o pastor à tentação. Mimos podem tentar um pastor. Você sabia? Mimo demais, mimando demais um pastor é tentação. Paparicar, pastor, não se faz isso. Não se faz isso. O mesmo bem que você deve fazer a mim, deve fazer ao irmão que está aí do seu ladinho. Salários exorbitantes corrompem o coração do pastor. O pastor tem que receber aquilo que é digno para sustentar a sua casa. E ele não precisa procurar mais do que isso. Isso é tentação. Igrejas muitas vezes pecam nisso. Abrindo um tapete vermelho para os pastores passearem, e eles começam a achar que são donos da igreja. Eles começam a pensar que tudo o que eles querem podem ser aprovados pela igreja. E isso é uma tentação. Uma igreja precisa continuar amando o seu pastor, mas na medida justa que glorifique a Deus. As coisas desequilibradas, irmãos, não pertencem ao Senhor. Não mimem demais o pastor de vocês, mas orem muito por ele. O que nós precisamos e o que eu preciso mais do que os presentes, do que os mimos, é a oração. Claro que nos alegramos quando recebemos o carinho dos irmãos por forma dos presentes. Eu não estou dizendo não dê mais presente, não é isso. Mas o que eu estou falando é que o que mais vale, eu confirmo e eu sei disso, que o que mais vale é a oração do rebanho. Não adianta nada um rebanho encher um pastor de presentes e pouco importa orar por ele. Porque quanto mais um pastor recebe a oração do seu rebanho, mais o rebanho o ama. E amar é um padrão bíblico. E mais o pastor também estará amando aquela ovelha para melhor servi-los. Servir aquelas ovelhas que o Senhor confiou. Por isso eu digo e repito, continuem orando por mim e por minha casa. E continue também orando por outros pastores que vocês conhecem. O conselho ele segue as palavras ainda aqui no verso 7. E, considerando atentamente o fim da sua vida. Essa expressão aqui, considerando atentamente, no idioma bíblico, meus irmãos, transmite a ideia de uma ação contínua. É dever das ovelhas observar o pastor continuadamente, para que ele continue sempre na linha, sabe? É dever que vocês estejam orando e observando, e vendo a vida do pastor. É isso que o autor sagrado está dizendo. Observando, irmãos, a vida de que forma? Cuidadosamente, peremptoriamente. O meio, o início, o meio e o fim da jornada. Não é só para orar ou olhar o início quando começou, mas é o meio e o final da sua jornada ministerial. Por quê, meus irmãos? Ora, no início o pastor pode ser amável, lavar os pratos, né? Laje das irmãs, lavar o prato na cozinha. E aí eu dou um parêntese aqui, as irmãs falam assim, pastor, quero que você fique logo bom desse braço, porque eu estou esperando se eu vier me ajudar aqui a lavar. Eu disse amém, minha irmã, já está chegando lá. Então o pastor pode começar, né, lavando o prato, enxugando o chão, abrindo a porta, sorrindo para as ovelhas, recebendo e visitando, e no meio do caminho, com os anos, ele deixar de fazer tudo isso. Lavar um prato, limpar um chão,
não é uma função direta de um pastor, isso é verdade. A função direta do pastor é pregar a palavra e orar pelos irmãos, visitar, fazer essas coisas. Mas é como o Clarinho fala, né? A gente conhece as pessoas no arriar das malas, não é? Arriou a mala, mas a gente tem que continuar observando, e vendo, e crescendo junto, observando o trabalho, para ver se o pastor não se corrompeu o coração, para ver se o pastor não foi levado por sorte da ganância, para ver se ele mudou, se ele não é mais o mesmo, se ele não compartilha das mesmas coisas com todos. O pastor é de todos, o pastor não é de um grupo, não é de uma saladinha da igreja. Então ninguém pode ficar pensando, o pastor é o meu pastor, ele vem para a minha casa, ele gosta de ficar comigo, e o outro grupo fica achando, ele só gosta daquela classe, daquele número, da elite. Não existe isso na igreja, e se existe é pecado. E nós observamos a vida do pastor, e o pastor tem que ser de todos, e todos serem do pastor. E observar o fim da vida, irmãos, para que é no final da vida que se prova a excelência de todo um trabalho. Não é verdade? Vocês, irmãs que cozinham muito bem, é no final que a gente vê se está gostoso. Não é? Quando termina e se alguém vai lá e diz, eu quero mais. É porque estava muito bom. Né, irmã? A irmã sorriu ali, aquele buguzá. A gente vai, irmãos, provando com o tempo. Pastores são provados no tempo. E a igreja precisa observar. Eu não estou dizendo aqui que é observar com o dedo acusador, porque se ela muito ama, quando esse pastor se distrair, se descuidar e perder um pouco aquilo que ele tinha, que honrava a Deus, os irmãos, por observarem, vai trazê-lo para o lugar certo. Vem cá, pastor, chama para ele tomar um café. Ô pastor, queria orar contigo, estou sentindo que o pastor deixou de fazer isso, pensa. Eu estou equivocado, pastor, é assim, ou realmente está acontecendo? Isso é cuidado que o rebanho está provando. E o pastor humilde vai reconhecer isso e vai orar com você e vai agradecer. Façam isso comigo, irmãos. Vocês estarão cumprindo a palavra de Deus. Vocês não estão autorizados pela palavra de Deus para acusar, para menosprezar, para humilhar, não. Mas Deus dá autoridade pela palavra para vocês também repreenderem um irmão que esteja em falta. E um pastor, antes de tudo, é um irmão em Cristo também. Amém? Os anos, como eu estava dizendo, provam, meus irmãos. Eclesiastes, o homem mais sábio que o mundo já conheceu, Salomão, disse assim lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, na parte A. Olha o que ele disse: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É verdade. Eu vou provar vocês no final. É importante começar bem, dependendo de Deus, prosseguindo bem, obediente a Deus, cumprindo e honrando ao Senhor a sua missão. O início é maravilhoso, mas como é o meio da trajetória? E como é o final dela? Temos que observar, irmãos. E quando observarmos, meus queridos, e vemos que ele não perdeu a sua qualificação, que ele não perdeu o seu testemunho, que ele não perdeu a humildade, que ele não perdeu o apego pela palavra da verdade, o que o Senhor diz aqui por meio do servo que escreveu essa carta, no finalzinho do verso 7? Imitai a fé que tiveram. Isso é maravilhoso. Em outras palavras, o autor está dizendo: observem o testemunho desses homens, dos líderes, dos guias, dos pastores. Veja o início, o meio e o final das suas vidas. E sigam os seus passos, imitem, copiem, repliquem o esforço que eles tiveram na vida de temerem a Deus, de honrarem a Deus, principalmente no trato com a palavra. E assim copiem o que eles sempre fizeram. Observem se eles viveram o que pregaram. E aí copiem, imite-os. Isso também aqui é muito importante para você, jovem, que está me ouvindo, que tem um desejo de ser pastor. Para vocês, jovens, que a chama do ministério está queimando aí no seu coração.
Essa mensagem aqui fala muito também ao seu coração. Porque depois de você ouvir tudo que eu te disse, depois de você ouvir tudo isso aqui, de que pastores são perseguidos, de que pastores sofrem também, você ainda quer isso para você? Se você ainda quer, a despeito de tudo isso, você ainda deseja o mais excelente ministério. Porque a palavra de Deus disse que quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja. E não existe, irmãos, nada mais honrável que tome o lugar do santo ministério. Se você deseja ser um pastor, observe o exemplo dos bons pastores. Observe o exemplo de homens exemplares. E veja se eles estão honrando a Deus. E se eles estiverem, copie o que eles estão fazendo. Esses homens que já estão nesta posição de honra e que estão temendo ao Senhor naquilo que estão fazendo. É pecado imitar alguém? É pecado você querer imitar o seu pastor? Claro que não. Tudo que é bom tem que ser imitado. Um bom pai deve ser copiado pelo seu filho. Uma boa mãe deve ser copiada pela sua filha. E um bom pastor deve ser copiado pelas suas ovelhas. Vocês já viram que algumas pessoas acabam falando até e tendo gestos e tendo trejeitos do seu pastor quando vai pregar ou quando vai fazer alguma coisa? Já viu? Porque admira. E admirar e imitar não é ruim, desde quando aquilo seja bom, desde quando você está fazendo o que é bom. Paulo mesmo disse: sedes meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Então, meus irmãos, se um pastor, se um homem de Deus, ele imita Jesus Cristo, ele possui todo o direito de que no seu exemplo, por imitar o Supremo Pastor, o seu exemplo seja também copiado. Agora veja aqui, irmãos, o verso 17. O verso 17 é como que no mesmo fôlego do verso 7. Por isso que eu trouxe ele do final do parágrafo para agora. Se você deletasse todos os outros versos e ficasse só com 7 e 17, seria a mesma intenção. Não foge a intenção do autor. Ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. O antônimo de obediência e submissão é rebeldia e insubordinação. É pecado agir assim. É pecado agir com insubordinação. É pecado agir com rebeldia contra os guias espirituais. E aqui no caso, contra os pastores da igreja. Da igreja e os pastores que o Senhor confiou à igreja. Nós devemos o que, irmãos? Reconhecer que a liderança deste homem foi dada por Deus, reconhecida pela igreja, e a igreja precisa confiar e ser obediente e submissa ao cajado que o Senhor confiou a este homem. E ele não vai usar de autoritarismo, e não pode ser autoritário. Ele tem que ter autoridade, e a autoridade é emanada da palavra de Deus. O pastor, ele não é dono da sua vida, porque o dono da sua vida é Jesus Cristo. Mas você deve obediência e você deve submissão, porque ele é uma autoridade que o Senhor instituiu, e a Bíblia diz que devemos honrar todas as autoridades que o Senhor instituiu. O pai é uma autoridade para o filho deve respeitar o pai. A mãe é uma autoridade para a filha ou para o filho, eles devem respeito e submissão. Assim também no trabalho e assim também na igreja. A igreja tem oficiais, o pastor, os diáconos devem ser respeitados. Os guias espirituais da igreja não podem receber rebelião e insubordinação. Isso é pecado. Eles devem o que, irmãos? Serem honrados e não hostilizados. Rebeldia e insubordinação é sinônimo de hostilidade, e isso é pecado.
O autor sagrado usou esses dois verbos aqui, que vocês estão vendo, obedecer, ou como está no texto, obedecei, e submissão, ou sede submisso. No original, estes verbos estão no imperativo. O que isso significa? Que o rebanho não tem escolha. Se Deus lhe deu um pastor, você deve a esse pastor respeito, submissão e obediência. E todos nós temos o supremo pastor, que é Jesus. E a ele também, e ele mesmo devemos respeito, submissão e obediência. O autor ele dá mais um motivo para o rebanho de Cristo em seguir na obediência e na submissão aos seus líderes, os seus guias, os seus pastores. Vejam comigo ainda no verso 17. Por que deve obedecer e deve ser submissos? Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta. Na vida do pastor, isso corta primeiro. Por quê? Porque ele tem a incumbência de velar. Nós temos a incumbência de velar por vocês, de orar por vocês. Vocês não devem orar por nós? Nós também devemos orar por vocês. Eu preciso orar por vocês, é assim que eu velo por vocês, ensinando e orando. E prestar contas. A quem é que eu vou prestar conta? A Jesus. Porque vocês pertencem a Ele. Vocês não são minha propriedade. Vocês são de Jesus. E é a minha responsabilidade, como de qualquer pastor, responsabilidade gigantesca, de se preparar para ensinar e de estar velando por esses irmãos. Tempo para preparar a comida e tempo para orar. E um dia eu hei de prestar conta pelo tempo que eu estou servindo aqui. Se o Senhor me der condição de servir nesta igreja até ficar velhinho, eu vou prestar conta a Ele esses anos todos. Se Jesus me tirar daqui e me levar para outro lugar, eu vou prestar conta do tempo que eu tive aqui com vocês, servindo a vocês. Esse tempo não se perde não, irmãos. É o tempo do serviço do pastor. Então, os pastores que serviram aqui antes de mim, velaram por vocês e vão prestar conta. Em outras palavras, o tempo ministerial pode até passar, mas a responsabilidade não. Ela fica. Nós cuidamos, e mesmo que eu saia daqui e vá para um outro lugar, cuidar de um outro rebanho que pertence ao mesmo Senhor e ao mesmo Supremo Pastor, o meu histórico aqui fica. E no céu também escrito, eu hei de prestar conta. Aí você que quer ser pastor, pensa direitinho nisso, porque é uma responsabilidade gigantesca. Não é apenas um status de satisfação própria. Eu desejei muito ser pastor. Eu sempre quis ser pastor, irmãos, desde criança. Mas eu não sabia, a criança não sabe nada, as responsabilidades. Eu simplesmente via lá um pastor, mas não sabia como é árduo isso e como é a responsabilidade. E agora eu estou arrependido? Jamais. Quanto mais estou, mais eu gosto. Mas eu amo. E mais eu entendo que eu nasci mesmo para isso. Mas é uma responsabilidade grande e eu velo por vocês e hei de prestar conta a quem vocês pertencem, que é Jesus. Todavia, como todos nós iremos nos apresentar diante de Deus para prestar contas ao Senhor, não somente eu que tenho responsabilidade, vocês também têm, viu? Corta também para o rebanho. Ovelhas também terão que prestar contas a Deus. E vocês vão ter que prestar conta dos anos em que eu servi aqui, de como vocês se portaram comigo e também hão de prestar conta com todo o histórico de todos os pastores que vocês tiveram. Não tem jeito. Por isso, irmãos, temos que ser crentes de verdade. E quando a gente fala que a gente não tem que ter picuinha com irmãos, é com todo mundo, é com o pastor, é com o diácono, é com irmãos, porque vamos prestar contas diante
do Senhor. O pastor vai prestar conta e a ovelha também. Vocês vão prestar contas de como vocês trataram os pastores de vocês, de como vocês cuidaram deles. Agora, por que vocês devem ter bom trato, devem cuidar bem dos pastores? A gente está falando aqui, a mensagem é muito bem dirigida, o cuidado do rebanho, o tema é de pastor para ovelhas. Por que aqui especificamente ele está dizendo, vocês devem cuidar para que vocês façam com obediência e com submissão? Por quê? Não pode ser insubordinação e não pode ser com desobediência, rebelião, porque quando se faz isso, é o que acontece aí. O texto continua dizendo, para que façam isto, ou para que os pastores continuem servindo com alegria e não gemendo. Porque quando acontece de um rebanho pisar, massacrar um pastor, ele trabalha gemendo, ele trabalha sofrendo. O autor está dizendo aqui. Você já trabalhou, com certeza, em alguma situação na sua vida, e você ia gemendo o trabalho? E você ficava imaginando a hora de dormir para acordar para ir trabalhar? Não era ruim, irmãos? Você já teve essa experiência? Ninguém gosta de trabalhar gemendo. Por mais que faça aquilo que ama fazer. Eu fui no shopping essa semana e estava com a Érica e vi algumas pessoas tratando muito mal, os atendentes tratando muito mal os clientes. Eu disse, meu Deus, esse pessoal aí, quando foi entrevistado, disse que queria fazer o trabalho com muita alegria. E eu como estão tratando agora? Com indisposição, né? Porque quando uma pessoa está fazendo um trabalho e está insatisfeito, está infeliz, impacta em toda a sua produção. Não é a mesma. Aí você pode dizer, mas ele está fazendo para Deus, pastor. O pastor está fazendo para Deus. Mas o pastor é ser humano. O pastor não é Superman. O pastor é homem, é pecador, é fraco, sofre, chora também. Então, quando um rebanho maltrata um pastor, ele geme. E o que vai acontecer? O seu trabalho não será com prazer, não terá leveza, ele não terá alegria de vir reencontrar os irmãos, satisfação, abraçar, rever os irmãos, ter aquela alegria, abraçar na porta. Imagina um pastor em uma igreja sem nada disso. Existe, irmãos, isso é tão triste, é tão lamentável. O pastor perde a sua alegria, perde a sua vibração, perde o entusiasmo, e isso impacta diretamente no relacional e na vida da igreja. A Bíblia está dizendo também, por meio disso, que você que entende esta palavra como algo necessário para a igreja, você tem que se esforçar para que no meio do rebanho não se levante falsas ovelhas com o intuito de massacrar pastores. Para que elas não façam com que os pastores, por meio da insubordinação, por meio da falta de reverência, por meio da falta da obediência, machuque os pastores ou os líderes espirituais a ponto que eles comecem a gemer. Então você deve também cuidar para que no meio da igreja isso não se propague. Por isso o autor está preocupado em fazer isso. São as últimas instruções dele, nesta carta maravilhosa. E ele vai dizer no final do verso 17, porque isso não aproveita a vós outros. Ter um pastor entristecido e gemendo na igreja não é proveitoso. Não é proveitoso. É proveitoso quando há um pastor feliz, alegre em uma igreja. Com isso eu não quero dizer que procuramos a igreja perfeita. Existem problemas em todas as igrejas. Existem problemas nessa igreja que eu amo e eu preciso conviver com os problemas que nela existem e orar e agir e trabalhar para que eles possam ser diluídos e o Senhor tratar e eles desaparecerem.
Mas não significa que essa igreja vai alcançar o ápice da perfeição. Nenhuma igreja vai alcançar o ápice da perfeição. Você que está aqui e pensa, então eu vou procurar outra igreja porque os irmãos daqui são inconvenientes, são isso e aquilo outro. Você não vai encontrar lugar perfeito. Eu vou para outro pastor porque esse pastor daqui prega muito duro. Que você vá para lá e encontre um pastor que pregue mais duro que eu. Que Deus te guie para lá para isso. Aí você volta correndo. Aí eu vou dizer, eu preciso endurecer mais. Nossa perfeição está em Cristo, irmãos. Enquanto servimos juntos. Mensagens como essa vai afiando nosso relacionamento. E vai moldando a mim, moldando a ti, para que nós cheguemos à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Eu amo muito essa igreja, eu não canso de dizer, e isso é verdade. Eu amo vocês. Eu sou feliz de ser pastor desta igreja. Embora tenha aqui muitos problemas e coisas que precisam se resolver, isso não diminui o meu amor por vocês. Que Deus tem colocado esse sentimento no meu coração e que Ele me conserve assim até o último momento que eu estiver com vocês. Mas que vocês também aprendam a amar pastores. E eu sei que vocês têm esse amor, mas amem de maneira justa. Assim como um pastor não pode amar a igreja para que ela se torne uma vaidade para si. Por mais que eu ame vocês, vocês não são a minha vaidade. Eu sei a minha obrigação que eu tenho com vocês e procuro honrar, procuro fazer, e isso não faz com que eu ache que vocês são os melhores de todos. Não, nós não somos a melhor igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E Deus está nos tratando, está trabalhando conosco. Eu quero encerrar essa mensagem lendo com vocês 1 Pedro capítulo 5, verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. E agora... Não, vamos ler todo mundo juntos? Vamos ficar de pé? Vamos lá, é bonito. 1, 2, 3. Eu quero agradecer, Senhor, a Ti, como fiz publicamente, agora em oração, por essa igreja, por esse rebanho, pela diretoria, pelos diáconos. Obrigado, Senhor, pelo relacionamento que nós temos tido, que eu peço ao Senhor que nos conserve em amor. Que o Senhor se manifeste em nosso meio, conforme tudo que pregamos aqui. Que haja, Senhor, santa disposição da minha parte para com os meus irmãos e dos meus irmãos para com minha parte. E, conforme lemos aqui em 1 Pedro, que esta palavra se aplique ao nosso coração e que, ao final, o Supremo Pastor seja totalmente glorificado. No nome de Jesus oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos.